Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha, não somente aqui em plenário, mas também através dos veículos de comunicação dessa casa. Eu primeiramente queria aqui parabenizar o Leomar pela fala, de trazer a importância da solidariedade, trazer a importância, sobretudo, da força da nossa cidade de se recompor depois de uma década, de um episódio muito lamentável que tem feridas muito profundas na nossa cidade. Inclusive, reforçar aqui uma ideia que começou no início dessa legislatura, até o vereador Caminha trouxe de uma forma muito intensa, com a ideia de uma comissão permanente aqui dessa casa, para que a gente pudesse discutir de uma forma mais intensa esse assunto de prevenção da questão das enchentes na nossa cidade. A gente sabe que a natureza tem a sua força, que tem coisas que não são possíveis de nós, seres humanos, intervirmos, mas nós sabemos também que tivemos investimentos, inclusive do governo do Estado, nesse sentido, no sentido tecnológico, e acho que a gente tem que fazer um diálogo mais profundo com a sociedade de Blumenau, porque, infelizmente, a gente sabe pelos estudos que esses incidentes, pela questão regional, é uma questão de tempo. A gente passa por outras situações em relação a isso. Claro que não daquela proporção, esperamos não passar, mas nós precisamos discutir isso de forma mais profunda. E eu acho que a ideia de fazer nessa época do ano é uma questão de um seminário, já fiz isso como indicação aqui como vereador, para que a gente pudesse discutir uma semana específica sobre isso, até para ouvirmos os técnicos, algumas ideias que estão sendo discutidas mundo afora, seria muito produtivo para a nossa população. Acho que aumentaria a informação, aumentaria a segurança e seria interessante a gente fazer. Então fica aqui a sugestão para que a gente pense, para reforçar inclusive uma indicação que a gente já fez aqui para o Poder Executivo. Eu queria começar pedindo, na verdade, uma foto. Ontem recebi um convite muito especial, fui numa roda de conversa de tarde na Escola Sedup, acerca da inclusão das pessoas com deficiência no ambiente escolar. Eu fui convidado por um professor, o professor Jonas Bachmann, que desenvolveu essa ação. Foi uma roda temática de conversa ontem, envolvendo, na verdade, as crianças, envolvendo os adolescentes, inclusive com alguns alunos lá, que são pessoas com deficiência. Um menino, inclusive, que eu já fiz uma matéria aqui, que ele faz parte do Paradesporto, o Hector, que é um aluno que, inclusive, participa de algumas daquelas turmas que estão colocadas lá. Então, isso é muito interessante quando os professores têm esse cuidado, têm essa sensibilidade de trabalhar com as novas gerações, a importância da empatia, a importância de se colocar no lugar do outro, a importância, sobretudo, de olhar o colega com um olhar atencioso e que a gente enfrente algumas ações de bullying, de coisas que acabam acontecendo no ambiente de escola. Então, parabenizo aqui o professor pela iniciativa, sei o quanto é difícil para nós, professores, fazermos determinadas atividades, às vezes algumas restrições, e parabenizo essas pessoas que têm coragem, na verdade, de irem além dos conhecimentos de sala de aula, mas de fato, de formarem nessa disciplina como cidadania, seres que estão preparados para a intervenção no mundo e para a construção de um mundo mais igual, um mundo mais justo. Então, deixo aqui registrado a minha parabenização e foi um prazer poder ter acompanhado, poder ter discutido, inclusive, algumas das experiências que a gente trouxe quando nós propomos nessa casa e foi aprovado de forma unânime, foi instituído no calendário do município, setembro, como um mês de inclusão das pessoas com deficiência e várias atividades que vêm sendo designadas. Isso tem trazido aí vários avanços. Foi falado aqui também, eu preciso registrar e parabenizar o vereador Marcelo Lanzarin pela ideia da inovação na questão da saúde, que possibilita à cidade uma premiação que o prefeito Mário, que estava aqui hoje nessa casa, vai inclusive na questão da França. E aqui eu chamo a atenção, vereador Marcelo Lanzarin, porque eu acho que nós temos uma capacidade muito maior de sermos mais inovadores do que somos, porque o nosso povo é inovador na essência. Mas, às vezes, a gente tem algumas resistências. Parece que Blumenau, em determinados momentos, vem alguma ideia, o pessoal, mas eu não sei. Aí, quando alguma cidade resolve encampar isso, principalmente quando é Curitiba, Florianópolis ou Joinville, aí a gente resolve discutir. Digo isso em relação aos fogos. Os fogos aqui que a gente trouxe, inclusive estou dialogando aqui com as entidades ligadas à deficiência, que têm mandado apoio aqui, inclusive vão formalizar apoio a essa nossa ideia de projeto que vem para essa casa. Mas vejam, a gente trouxe em março do ano passado. No primeiro momento, não sei e tal. Quando começam outras cidades do Brasil, quando Floripa implementa, pronto. Aí, não, agora Florianópolis fez, a gente tem que discutir. Questão das canecas. Fiz desde a primeira semana no gabinete, substituí os copos pelas canecas, mandei um anteprojeto para o Executivo. Ninguém deu muita bola. Foi Curitiba implementar uma lei municipal, vamos discutir. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade de fazermos discussões e de sermos mais pioneiros em outras áreas. A gente tem essa possibilidade. E já quero engatar isso, porque amanhã, inclusive, teremos, na verdade, um simpósio de habitats de inovação no nosso município. Amanhã vai ter um evento muito importante, que vai acontecer, na verdade, esse primeiro simpósio de inovação de Santa Catarina, que vai ser das 8 horas da manhã até as 8 horas no auditório do Senai de Blumenau. Ou seja, há toda uma atmosfera de inovação sendo discutida na cidade, e muitas vezes essas ideias
tem uma dificuldade de prosperar aqui, de algumas resistências. A gente tem que tirar essas resistências e assumirmos sim a possibilidade de nós somos pioneiros, inovadores em vários aspectos, até porque a história de Blumenau, vereador Caminha, é uma história de pioneirismo. É pioneirismo em relação às comunicações, é pioneirismo na relação da indústria têxtil. Então a gente precisa resgatar, sobretudo, e dar a possibilidade de implementarmos esse pioneirismo e essa criatividade que é latente no nosso povo e que precisa ser colocado também na administração pública. Com autorização do orador, vereador Alexandre Caminha. Queria parabenizar Vossa Excelência, né, sempre com as temáticas importantes aqui para a cidade de Blumenau. E parece que realmente, infelizmente, o que Blumenau hoje prega literalmente não cola mais fora. Talvez pela falta da nossa representatividade forte política do município que já teve no passado, ou talvez, infelizmente, por falta de união dos demais. O que a gente precisa trabalhar é um trabalho conjunto. A partir da hora que cada um cuida, infelizmente, do seu único umbigo, ele acaba não crescendo politicamente. E, infelizmente, isso vem acontecendo com a cidade de Blumenau. Vou dar um exemplo, vereador. Meu bisavô e meu avô vinham, a minha família de Florianópolis, vinham de Florianópolis para comprar cristal aqui em Blumenau, que era referência de cristal. E imagine isso há 50, 60 anos atrás, era literalmente a viagem para chegar até aqui em Blumenau. Mas eles vinham à cidade de Blumenau para comprar os tecidos, para comprar os cristais, porque sempre foi uma cidade exemplo em tudo. Blumenau é exemplo em muita coisa, mas às vezes parece que a gente precisa bater numa panela para chamar a atenção. Parabéns a Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho que faz. Obrigado, vereador, inclusive suas palavras aqui, gentis, carinhosas, inclusive dizer, vereador Caminha, que muitas vezes as inovações que são feitas por blumenauenses são mais reconhecidas fora de Blumenau do que em Blumenau, e isso é um tanto quanto triste, isso acontece. Então, acho que a gente tem que fazer uma discussão profunda dos bairros, dos problemas localizados, mas das temáticas e possibilitarmos esse potencial, essa característica inovadora da nossa população, inclusive aproveitar para divulgar esse evento de inovação que teremos amanhã e que gostaria de estar presente. Presidente, aproveitando aqui, pedir mais 2 minutos para a conclusão da minha fala. Mais 2 minutos a Vossa Excelência. Obrigado pela gentileza. Queria também trazer um assunto aqui e, de uma forma muito franca, falar. Foi anunciado agora, na verdade, um fechamento de uma escola municipal aqui. A pronúncia, inclusive, é complicada, né? Eu vou localizar que é na Vila Itopava, depois até algum vereador com mais facilidade de pronúncia pode me ajudar aqui em relação a isso, porque a Bia realmente deixa a desejar. Silvio, qualquer coisa me ajuda aqui a pronunciar melhor em relação a essa escola, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu sei que é uma discussão difícil para fazer e a gente tem que fazer as coisas sem populismo. São medidas administrativas que são necessárias. É muito difícil fechar uma questão de uma escola porque tem um valor e tem uma simbologia muito grande. Administrativamente, existem questões aqui que exigem essa situação. Como ano passado, vereador Gilson, quando tivemos algumas escolas aqui na cidade, uma coisa que nós pedimos, através de requerimento de indicação, foi que a gente estudasse, entendendo as medidas administrativas, sim, da gestão pública, entendendo isso e sendo muito sincero, não fazendo política barata, como alguns resolvem fazer nessas situações, mas sabendo das dificuldades de enfrentar. Mas eu acho que esses espaços onde deixam de ser espaços de escola, a gente pode tentar aproveitar esses espaços para fazermos uma dinâmica de algumas oficinas, de questões educativas, de conscientização, de palestras, para a gente aproveitar aquele espaço, na verdade, em benefício educacional da comunidade. Eu acho muito importante. Eu fiz um pedido na época, na escola aqui em Margarida também, e faço esse pedido, sobretudo, vou encaminhar também algumas solicitações, requerimentos, para que a gente possa estudar a possibilidade de aproveitarmos aquele espaço público para fazermos discussões profundas que sejam benéficas para a sociedade, para a população, conectando também aqui estruturas da administração pública. Acho que a gente precisa também avançar em alguns projetos, às vezes, conjuntos, que podem ser encaminhados pela Secretaria da Educação, com o Meio Ambiente, com a Secretaria de Saúde, e a gente poderia aproveitar desses espaços públicos, para que não tenha esse sentimento de abandono, esse sentimento de fechamento, esse sentimento de atraso. A gente sabe das medidas administrativas que são necessárias, e volto a frisar aqui, sou muito sincero nisso, mas é necessário que a gente pense num caminho que possa ser positivo aqui para a comunidade. Eu acho importante a gente fazer essa discussão nessa casa. Por hoje seria isso, presidente. Obrigado.